Finalizando a nossa introdução, agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a fabricação de plásticos. Bom, para a gente determinar qual vai ser o método de fabricação desse plástico, a gente tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro leva em consideração as características do produto, ou seja, o tamanho dessa peça, qual é a geometria e qual a quantidade que vai ser fabricada. Em segundo lugar, a gente leva em consideração a classificação do polímero, ou seja, se ele é um termoplástico, termofixo ou elastômero. Os elastômeros a gente vai tratar mais à frente, com mais detalhes, e agora eu vou falar apenas dos dois primeiros. Em inglês é thermoplastic, thermoset e elastomer. Os polímeros termoplásticos, eles possuem cadeias poliméricas unidas por força de atração intermoleculares secundárias, ou seja, essas forças de atração, elas são relativamente baixas. Então, quando a gente tem temperaturas altas, essas ligações são facilmente rompidas. Então, a gente tem que nesses materiais, eles são facilmente fundidos e eles podem ser processados várias vezes. Ele está ilustrado nessa primeira imagem aqui no slide. Já os termofixos, que são ilustrados na segunda imagem, a gente tem que eles possuem cadeias poliméricas unidas através de ligações cruzadas, ou seja, são ligações mais difíceis de serem rompidas, são forças de atração intermoleculares primárias. Então, quando a gente tem emprego de temperatura nesses polímeros, vai ter o rompimento dessas ligações e o material polimérico vai se degradar. Então, os polímeros termofixos, eles não são recicláveis como são os termoplásticos. Esses daqui são os processos de fabricação de plásticos que a gente vai ver na sequência, entre eles fundição, alguns tipos de moldagem, extrusão e termoformação. Para cada um desses processos aqui de fabricação, eles vão ter as suas vantagens e as suas limitações, isso relacionados para cada material, né, materiais compatíveis, e o seu custo de produção. Então, é isso que a gente vai ver em sequência. Bom, o primeiro processo que a gente vai abordar é o processo mais simples de todos, que é a fundição, que em inglês se chama casting. Esse processo ele tem um relativo baixo custo, devido aos seus equipamentos não serem muito sofisticados, e a gente pode considerar que esse processo também tem uma precisão boa. Como principais produtos desse processo, a gente tem folhas, placas, filmes, hastes e tubos e pequenos objetos mais simples. Mas em que consiste esse processo? A gente tem que o plástico ele é derretido, ou seja, ele está na forma líquida, e a gente derrama ele em um recipiente com o formato que a gente deseja para a nossa peça, basicamente. E ele pode ser utilizado tanto para termoplásticos, como acrílicos, nylons, uretanos e plastiçóis PVC, e como para termofixos, que são os fenólicos, poliésteres, epóxis, silicones e uretanos. Essas são as principais aplicações da fundição de plásticos. O nosso segundo processo de fabricação de plásticos é a moldagem por sopro, ou em inglês blow molding. Esse processo de fabricação é largamente utilizado para termoplásticos, como o polietileno, o cloreto de polivinila, que é o PVC, e o polipropileno. Mas em que consiste esse processo? Então, basicamente, a gente tem um tubo oco, chamado de Parizon, que está nesse número 1 indicado na imagem. Esse tubo oco ele é pré-aquecido e é posicionado entre as duas partes de um molde que tem exatamente a forma que a gente deseja para a nossa peça. Esse tubo oco ele é expandido a partir da injeção de um ar ou pressão de um gás, e ele ganha exatamente a forma desse molde que a gente está tratando. Posteriormente, esse molde ele é resfriado e essas duas metades são separadas e o produto é removido. E a gente tem a retirada das rebarbas da parte superior e da parte inferior e a gente tem o nosso produto. Os principais produtos obtidos por esse processo de fabricação são garrafas e outros recipientes de formato oco, assim como a gente pode ver aqui embaixo nessas imagens, né, galões, etc. E é importante a gente lembrar que para o molde a gente precisa de algumas peculiaridades, como por exemplo, o sistema ele tem que ter um sistema de resfriamento, então a gente tem que pensar em cavidades especiais, né, e o sistema de resfriamento e ventilação para obter o resfriamento desejado. E além disso, ele tem que ser
de um material que forneça uma boa condutividade térmica e ele seja durável ao mesmo tempo. Então, os principais materiais que são utilizados para esse molde são o cobre, o alumínio, aços ferramenta e aços inoxidáveis. Shops and supermarkets are filled with products that are packaged in plastic, produced using the blow molding technique. The plastic blow molding process is the most popular method used to produce hollow containers. Impact uses a variety of raw material during the blow molding process, depending on the container application and its expected performance. The raw material in granular form is fed via a hopper into the feed barrel, which is heated to help melt the granules and evenly disperse the colorant, called master batch. A molten tube of plastic, called a parison, is extruded from the machine head and cut with a hot blade. It is then captured by a water-cooled mold, and a blowing nozzle is inserted into the parison. A blast of pressurized air is blown into the parison, forcing the hot plastic to take on the shape of the mold. This process is called blow molding. Once cooled and solidified inside the mold, the machine opens the mold and the brand new container is ejected. The container is transferred to a deflasher that removes the excess known as the tail. This excess is conveyed to the beginning of the process to be ground and reused. This is known as a closed-loop system. Once the jars leave the machine, they are then conveyed to a trimmer, which removes the remaining excess, called the lost head, which in turn is collected and added to the closed-loop system. With the tail and lost head removed, the plastic jar or container is now in its final form. Bottles are subjected to a leak test, whereby controlled airflow is released into the bottle. Should the bottle contain any leak-related defects, the pressurized air will escape, and the bottle will be rejected. This bottle will then be introduced back into the closed-loop system. The containers are now ready to be packaged and sent on to the manufacturers of the products who will fill the new container. Falando um pouquinho agora sobre a moldagem por compressão a quente, ou em inglês Hot Compression Molding, a gente tem grânulos sólidos ou pré-formados, comprimidos de plástico, que ainda não foram polimerizados. Eles são introduzidos em uma cavidade aberta e posteriormente aquecida. Então, a gente tem um êmbolo superior, que também foi aquecido, ele vai descer e vai fechar a cavidade aplicando pressão. Com essa temperatura alta, o material ele vai derreter e vai se tornar fluido e ele vai ser distribuído por todas as partes da cavidade. Então, a gente vai ter que aguardar o tempo de cura, ou seja, o tempo de polimerização desse material, e aí o molde vai ser aberto e a peça pode ser removida. Esse processo ele é utilizado principalmente com polímeros termofixos e os tempos de ciclo que são utilizados para a produção de peças individualmente, eles variam com a relação de transferência de calor e a taxa de cura do polímero, que é justamente o que a gente comentou agora há pouco, que é o tempo de cura, né, o tempo de polimerização do material ali em questão. E esses tempos de ciclo, eles variam de 1 minuto a 20 minutos, mais ou menos. Esse processo ele tem um baixo custo de equipamentos, né? E esse processo ele nos dá um acabamento superficial alto e uma precisão dimensional alta também. Então, isso quer dizer que a gente reduz ou praticamente elimina operações secundárias, né? Operações posteriores a esse processo de fabricação. Por outro lado, esse é um processo não tão vantajoso quando a gente tem produtos com geometrias complexas. Então, esse processo ele é indicado para produtos com geometrias simples. Aqui do lado a gente tem a máquina que é utilizada, é a prensa hidráulica ou pneumática, né? Depende. E aqui do lado a gente tem a foto de um operador fazendo esse processo lá, inicialmente com os grânulos sólidos ou pré-formados do plástico não polimerizado. Os principais produtos feitos a partir desse processo são juntas,
vedações, painéis automotivos e carenagens de aeronaves. Aqui do lado esquerdo a gente tem mostrando exatamente a nossa matriz superior e a matriz inferior, que vão ser usadas para essa moldagem. E no lado direito a gente tem uma imagem de um dispositivo utilizado na aeronave do lado da porta da aeronave.